Você está assistindo Fica a Dica, um oferecimento de Faculdades Faxon e FJF. Faça seu futuro acontecer agora. Scum, sua nova rede social de descontos e benefícios. Olá, meu nome é Rafaela, sou professora de Geografia e hoje eu vou estar aqui no E-Caderno dando umas dicas para vocês que vão fazer o Enem. Em geral, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova que apresenta textos longos. Então, como primeira dica que eu vou dar para vocês, é fazer uma leitura bem crítica das questões, observando qual assunto está sendo abordado por elas. E aí, você fazendo isso, você já identifica qual o problema que vai ser analisado nas questões. Então, lê primeiro os enunciados, que são longos, examine qual tema está sendo abordado e depois você leia as alternativas. Isso vai te ajudar na hora da prova. Outra característica também do exame é que é um exame interdisciplinar. Então, a nossa matéria de geografia, ela não é vista em separado, ela é vista dialogando com outras disciplinas, como a química, como a física, como a biologia. Então, as questões, elas envolvem outros conhecimentos também. Então, pode vir uma questão abordando assuntos de geografia, naquela parte das ciências da natureza. Então, você vai encontrar questões, assuntos de geografia em outras partes da sua prova, porque é uma prova interdisciplinar. Então, por isso é importante fazer um diálogo com as outras disciplinas, Outra dica que eu vou dar para vocês é a questão das imagens. A prova em si, ela não tem muitas imagens. Mas, se porventura aparecer um gráfico, um mapa na sua prova, tente também analisar primeiro a imagem, ver do que se trata. Ver, principalmente se for a questão de um mapa, qual assunto está sendo abordado por ele. E mentalmente já tentar localizar onde estão esses processos, onde estão ocorrendo esses fenômenos. Depois, sim, você faça a leitura das alternativas, Os gráficos e tabelas, a mesma coisa. Procurar primeiro interpretar esses dados e depois analisar essas questões. A prova do Enem, ela tem trazido bastante assuntos ligados à parte da nossa disciplina que aborda os aspectos físicos. Então, está sempre atento com relação aos conceitos, A geomorfologia, a geologia, relevo, A questão do solo também. Essa questão do solo pode vir algo relacionado ao conceito e também contextualizado com outras questões, como, por exemplo, no caso de questões voltadas para os impactos ambientais, Então, aqui eu selecionei alguns assuntos para que você possa dar uma revisada em casa, e estar tendo mais cuidado ao estudar ele. Impactos ambientais. A prova do Enem, ela aborda bastante essa questão dos impactos ambientais. Então, quais são? Chuva ácida, ilhas de calor, inversão térmica, aquecimento global, a questão do lixo, materiais recicláveis. Tudo isso, questão de sustentabilidade, é bem visada aí no Enem. A agricultura também é um assunto que cai bastante. Então, como é o espaço agroindustrial no Brasil? Brasil como um país agroexportador, a questão também dos movimentos sociais, movimentos sem terra, distribuição de terra, isso tudo na agricultura é importante o aluno prestar atenção nesse sentido. Aspectos socioeconômicos. Nessa parte, é muito cobrado aspectos demográficos, dados do IBGE, tabelas, pode vir gráficos. Então, prestar atenção na questão da demografia, na questão da população. E também a questão da economia mesmo, setores primário, secundário, terciário, são aspectos interessantes. Longevidade, taxas de natalidade, fecundidade, são tópicos bastante visados aí na prova. Geopolítica, Geopolítica, questões da globalização, questões aí de conflitos étnicos, religiosos, o próprio, agora, as questões da Síria, o terrorismo, muito visado também nas provas, a questão das revoluções, época da ditadura, isso tudo são questões que a geopolítica vem aí abarcando. Então, só para a gente fechar, ficar bem atento com essa interdisciplinaridade,
que a prova vai apresentar. Você não vai encontrar, provavelmente, uma questão com um assunto específico. Você vai encontrar um texto longo, um enunciado geralmente um pouco cansativo, né? Poucas figuras, e prestar atenção. Nessa hora, a leitura é fundamental. Essa foi a minha dica para você que está se preparando para o Enem. Boa sorte! Para saber mais sobre esse assunto ou assistir a outras matérias no nosso canal multimídia, visite nosso portal ecaderno.com. Você pode ficar por dentro das nossas novidades também pelo Facebook e pelo Twitter. Ou, se preferir, mande suas dicas, comentários e sugestões para multimídia@ecaderno.com. A gente se vê no próximo programa.